Olá, pessoal. Então, chegamos na nossa aula 6. Nós já vimos vários aspectos da política pública, né? Hoje nós vamos ver rapidinho alguns conceitos, né, de políticas públicas, apresentar a política pública e suas etapas. Você conhece as etapas da política pública? Então, é um texto cuja bibliografia você encontra na página do iper.gov.br, né? De Klaus Freire, sobre administração pública, um artigo sobre esse assunto. Então, nós temos aqui o ciclo, né, da política pública. O ciclo da política pública ele está relacionado a, primeiramente, você identifica os problemas da política pública, seja ele na área de saúde, como nós estamos vivendo a situação do coronavírus, e pode ser vários tipos de problemas, como microcefalia na área de saúde, dengue, como nós estamos vendo, né, várias situações de surgimento da dengue novamente no Brasil, né? Então, é necessário que isso entre na agenda do político, na agenda, né, da política pública, dos políticos, tanto na esfera municipal, estadual, ou distrital, ou ainda federal, né? Então, até um problema entrar em uma agenda é todo um caminho, você realmente apresentar, mostrar realmente a importância de lidar com a situação, a importância de lidar com o problema, aí você vai acionar alguns agentes políticos, como, por exemplo, deputados estaduais, né, vereadores no termo municipal, né, na Câmara Municipal, até chegar realmente para um político. Às vezes você vai passar por alguns gestores públicos, alguns gestores, alguns servidores que estão ligados diretamente a esses assuntos de saúde, até chegar a uma Secretaria da Saúde. Então, os problemas vão evoluindo de uma maneira que tenta-se, na verdade, não deixar, às vezes, o problema ir muito longe, e por meio de algumas pessoas que podem fazer de que, de alguma maneira, chegue na agenda política, ser um presente para os políticos, que existe a necessidade de lidar com aquela situação. Então, os problemas passam, então, para a agenda. Então, depois que entra numa agenda, finalmente consegue entrar numa agenda, seja qualquer tipo de problema na área de saúde, educação, a necessidade de uma escola, de uma creche, certo? Então, o problema, essa questão, né, entra na agenda e agora é formulada uma política, uma solução para aquele problema. A formulação, né, ela vai envolver todo o processo de transformar em um texto, discutir o assunto, ter debatido o assunto para finalmente virar lei, passar por uma Câmara, um Senado, ou seja, o Legislativo transformar em um projeto de lei numa lei, efetivamente, né? Então, é todo um processo realmente para ser formulado, implementação, uma outra etapa, né? Já depois da formulação, que existem aquelas pessoas que realmente vão estar ligadas diretamente à implementação. No caso do coronavírus, nós estamos vendo que são enfermeiros, pessoas da saúde, médicos, né, pessoas da área de limpeza urbana, e várias pessoas realmente implementando, tanto no aspecto que diz respeito a o que realmente está relacionado a analisar se as pessoas estão com coronavírus ou não, como no que diz respeito a verificar se existe alguma maneira de poder diminuir, minimizar os impactos do coronavírus na vida das pessoas por meio de ter mais respiradores, no caso, né? Então, você vai implementar reduzindo a possibilidade que existe de contágio por meio do isolamento social e por meio das pessoas que estão lidando diretamente com o problema. Atualmente, vários lugares estão havendo um acompanhamento do surto do coronavírus, certo? Após esse acompanhamento, faz-se uma avaliação, né, da política pública, verifica se realmente se essa política ela está atendendo a necessidade da população, no sentido de minimizar os impactos, né? Em vários lugares ainda aqui, nós estamos no pico dela, e finalmente analisa se isso aí realmente continua sendo um problema, para poder realmente passar novamente para a agenda, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação, conforme o problema vai tomando nova forma, né? Uma nova dimensão, correto? Então, como falamos, é construir uma agenda, passa por um processo de formulação, implementação, um acompanhamento e avaliação.
A formação da agenda implica a inclusão de dados, pleito ou necessidade social na lista de prioridades do poder público. A elaboração, como nós falamos agora há pouco, também identificação e delimitação do problema atual ou potencial por meio da formulação, né, das etapas do processo, né, o potencial da comunidade, né, o problema atual, o potencial da comunidade, você vai delimitar o problema atual, potencial, determinação de atividades para a sua solução, a avaliação dos custos e efeitos de cada um, e estabelecimento de prioridades, né? Quais são as prioridades que você vai tomar para fazer aquela política pública, né? Elaborar, realmente, né? Quando estamos falando de elaboração. A formulação, então, até chegar à formulação, então você vai fazer a seleção e especificação da alternativa considerada mais conveniente, seguida pela declaração que explicita a decisão adotada, definindo os objetivos. Tem que ter um marco jurídico, administrativo e financeiro. Então, até realmente ser formulada, né, passar por um processo formal, ter forma de lei, não somente ser elaborada, a elaboração de um projeto de lei não necessariamente vira lei, né? Quando nós falamos de formulação, estamos falando do marco jurídico, estamos falando do marco administrativo, como é que você vai gerir esse problema, e os recursos financeiros que serão utilizados. Tá? Todo o projeto, o planejamento, né? Entra no PPA, na LOA, Lei Orçamentária Anual. A implementação está relacionada ao planejamento e organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários para a execução da política. Finalmente, a execução é um conjunto de ações destinadas a atingir os objetivos estabelecidos na política, né? O acompanhamento, o processo sistemático de supervisão da execução, com o objetivo de obter informações necessárias para eventuais correções. Você vai acompanhar, fazer todo o processo para verificar se aquele problema e quais são as novas situações que ocorreram, né, se tem fatos novos para assim, ser reavaliado, né, a política pública. Nós fazemos aí, então, a avaliação, ainda falando de etapas do processo, você vai mensurar, medir, utilizar formas de medir a política pública e, finalmente, análise dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas. Né? Aí uma sugestão de leitura é a Graças Rua, Análise de Políticas Públicas e Conceitos Básicos. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito bom.